Boa noite. Hoje, dia 9 de outubro de 2025. Muito bem. Eu não sei se dá para vocês verem essa figura em detalhes, uma figura assim bem fantasmagórica, tá? Mas nós vamos entender isso já já. Um momento. Bom, então vamos lá, tá? Hoje nós vamos trabalhar uma história do Velho Testamento. E o Antigo Testamento, ele tem umas coisas interessantes, mas assim como eu já falei várias vezes aqui, o que o Antigo Testamento tem de interessante não, interessante tem muita coisa, mas o que tem de valioso é que ele aponta para o Messias, né? Para a verdade do Messias. É isso tudo que importa. Então, como muitas passagens são citadas pelo Goldsmith, algumas eu não gosto, né? Eu até pensei em fazer uma apostila que trouxesse as histórias do Antigo Testamento. Mas depois eu acabei desistindo, porque demoraria uns 2, 3 anos, pelo menos, seria um curso de faculdade. E além da dificuldade de montar, muitas vezes eu ia cair no aspecto pitoresco, exótico, e não exatamente no ensinamento. Então isso ia acabar tirando a gente do foco, tá? Também cheguei a pensar em procurar alguma coisa pronta na internet. Muito fraco. Parece assim historinha para criança, sabe? Da criação, dos 7 dias, do Adão e Eva. Falei, não vai dar não. Então, eu desisti do projeto. Falei, não, não vale a pena. Não vale a pena porque vai desviar a gente do foco. Então, uma ou outra história, então eu trago aqui, tá? E a de hoje eu trago porque ela é muito pouco conhecida e muitíssimo esquisita. Quando eu li, eu achei, nossa, que negócio estranho, porque eu nunca tinha ouvido falar, tá? Isso há 1 ou 2 anos atrás. Dois, tá? Até então nunca tinha ouvido falar isso. Então é essa história que nós vamos ler hoje. Vamos lá. Pronto? Pronto. Saul e a bruxa de Endor. Saul era aquele rei antes de Davi, primeiro rei de Israel, e de quem Paulo, com o tempo, quis se desvincular de se chamado de Saulo, porque Saulo e Saul é o mesmo nome. E como Saul era uma pessoa assim que sofria de um processo pesado de obsessão, ele acabou evitando, né, a comparação. Então vamos lá. Saul e a bruxa de Endor. Então primeiro eu faço um comentário. Muitos cristãos, quase a totalidade, seguem a proibição de Moisés de qualquer intercâmbio com os mortos. Mas isso quem está falando sou eu. Tá? Muitos cristãos, quase a totalidade, seguem a proibição de Moisés de qualquer intercâmbio com os mortos. Os cristãos eram os cristãos, não, os judeus, mas na continuidade, os cristãos eram proibidos de ter intercâmbio com os mortos. Eu conversando com uma igreja aqui, eu descobri que eles ainda seguem essa proibição um tanto atrasada. Eu devo dizer que os espíritas são cristãos. Devo dizer também que a Umbanda é cristã, tá?
Mas, no entanto, no total mesmo do mundo, é pouca gente. É bem pouca gente. Tá? Então, repito, Saul e a bruxa de Endor. Muitos cristãos, quase a totalidade, seguem a proibição de Moisés de qualquer intercâmbio com os mortos. Pronto. Em primeiro lugar, ressaltamos que em nenhum lugar se diz que os espíritos dos mortos não existem. Ninguém jamais diz isso. Inclusive por isso que eu botei essa passagem aqui. O que se proíbe é o intercâmbio com eles, não é que eles não existam. Tá? Então, em primeiro lugar é isso, ninguém disse que não existe. Segundo ponto. Ora, em segundo lugar, entendo eu que não é qualquer tipo de intercâmbio que estava em questão, mas um intercâmbio mais popular e ignorante, o que se chamava de necromancia, e não exatamente bruxaria, como consta em diversas traduções. Era necromancia. Por um lado, o povo sem instrução ficaria deslumbrado e confuso com o sobrenatural, numa época em que estava sendo instituído o culto do Deus único. Vocês lembram, Moisés voltou, estava todo mundo adorando o carneiro lá, ele ficou furioso, quebrou as tábuas. Quer dizer, estava vindo uma nova consciência, a do Antigo Testamento, não é a do Cristo. Estava vindo uma nova consciência e o povo ainda se deslumbrava muito com o sobrenatural. Então Moisés proibiu. Mas mesmo assim, o povo judeu ainda se desviou do caminho muitas e muitas vezes. Não só o povo judeu, a humanidade desde sempre teve intercâmbio, né, com os mortos. Por outro lado, as consultas aos necromantes, magia negra, eram pautadas invariavelmente por assuntos mundanos, egoístas, espécies de condenáveis trapaças espirituais, assim como se fazem ainda hoje. Ou seja, devido à ignorância generalizada e à procura de sobrenatural para fazer trabalhos e trabalhinhos, né? Moisés teve que impor uma certa disciplina. Tá? Esses trabalhos, esses trabalhinhos, né, como se faz até hoje, eram de natureza egoísta, maléfica, trapaça mesmo. Tá? Então, a seguir, no texto, a seguir, por intermédio de uma médium, então, olha como existia, por intermédio de uma médium, Samuel, profeta que estava morto, questiona por que foi perturbado. Mas ele não condena Saul pela perturbação. Primeiro ele pergunta por que está me perturbado. Mas depois ele não condena por que perturbou. E sim pelas contas a ajustar com Deus. Ou seja, ele não deixa de responder o que lhe foi questionado. Ele não gostou de ser incomodado, mas ele respondeu tudo que lhe foi perguntado. Segue-se aqui, então, passagem esquisitíssima que o leitor deve ler na íntegra e refletir por si mesmo. Muito bem, então esse é o comentário, tá? Como é que era a questão do intercâmbio com os mortos? Era proibido, mas não que não existisse. E era proibido porque as pessoas só queriam saber de magia negra, com intermédio de espíritos, tá? Bem, muito bem. Então vamos lá. Agora eu vou ler a história inteira. Saul e a bruxa de Endor. Samuel, o profeta, já havia morrido, e todo Israel
havia pranteado e sepultado em Ramá, sua cidade natal. Saul havia expulsado do país os médiuns e os que consultavam espíritos, ele expulsou. Depois que os filisteus se reuniram, vieram e acamparam em Sunem, enquanto Saul reunia todos os israelitas e acampava em Gilboa. Para a guerra, né? Quando Saul viu o acampamento filisteu do inimigo, teve medo, ficou apavorado. Ele consultou o Senhor, mas este não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim. Urim e Turim era um sistema de adivinhação dos sacerdotes, análogo a um jogo de búzio deles, tá? Do Antigo Testamento. Então Deus não respondeu por sonhos, nem por adivinhação, por Urim, nem por profetas. O Senhor não respondeu, não estava de bem com ele, não. Então Saul disse a seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Imagina que absurdo. Ele mesmo tinha expulsado as pessoas, viviam no deserto, separados, e aí ele mesmo disse que é uma mulher que invoca espíritos. Então Saul disse a seus auxiliares: procurem uma mulher que invoca espíritos para que eu a consulte. Eles disseram: existe uma em Endor. Saul então se disfarçou, vestindo outras roupas, e foi à noite com 2 homens até a casa da mulher. Ele disse a ela: invoque um espírito para mim, fazendo subir aquele cujo nome eu disser. A mulher, porém, lhe disse: certamente você sabe o que Saul fez. Ele eliminou os médiuns e os que consultam os espíritos da terra de Israel. Por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Ela não percebeu que era Saul, mas ela ficou desconfiada que o cara estava preparando uma armadilha para ela, né, pedindo para invocar um espírito. Ela disse: você certamente sabe o que Saul fez, expulsá-los. Ele eliminou os médiuns de Israel. Então por que você está preparando uma armadilha contra mim que me levará à morte? Saul jurou-lhe pelo Senhor: juro pelo nome do Senhor que você não será punida por isso. Quem devo fazer subir? Perguntou a mulher. Ele respondeu: Samuel. Quando a mulher, o profeta, aquele profeta que ungiu Davi, ele respondeu: Samuel. Quando a mulher viu Samuel, gritou e disse a Saul: por que me enganaste? Tu mesmo és Saul? O rei lhe disse: não tenha medo. O que você está vendo? A mulher respondeu: vejo um ser que sobe do chão. Ele perguntou: qual a aparência dele? Disse ela: um ancião que veste um manto está subindo. Então Saul ficou sabendo que era Samuel. Inclinou-se, prostrou-se com o rosto em terra. Samuel perguntou a Saul: por que você me perturbou, fazendo-me subir? Respondeu Saul: estou muito angustiado. Os filisteus estão me atacando e Deus se afastou de mim. Ele já não responde.
nem por profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para me dizeres o que fazer. Isso é porque Saul vinha desobedecendo muito a Deus. Por isso que Deus mandou ungir Davi como novo rei, porque ele não queria mais Saul. Mas Saul passou a perseguir Davi e ainda era rei, né? Então, como Deus se afastou de Saul, não queria mais saber de Saul, não respondia para Saul, então ele diz: por isso te chamei para me dizeres o que fazer. Disse Samuel: por que você me chamou? Já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo. O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Rasgou de suas mãos o reino e deu ao seu próximo, a Davi. Isso Samuel dizendo, né? Um pouquinho. Isso Samuel dizendo, então. Por que você me chamou, já que o Senhor se afastou de você e se tornou seu inimigo? O Senhor fez o que predisse por meu intermédio. Rasgou das suas mãos o reino e o deu ao seu próximo Davi. Foi ele que foi lá ungir Davi. Porque você não obedeceu ao Senhor, nem executou a grande ira dele contra os amalequitas, ele fez isso a você hoje. O Senhor entregará você e o povo de Israel nas mãos dos filisteus. E amanhã você e seus filhos estarão comigo, mortos. O Senhor também entregará o exército de Israel nas mãos dos filisteus. Então Samuel disse que o exército de Israel vai perder, que eles vão morrer e que ainda naquela noite eles ainda vão... Amanhã. No dia seguinte eles estarão no mundo dos mortos junto com Samuel. Na mesma hora Saul caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Ele não esperava palavras tão duras. Ele caiu estendido no chão, aterrorizado pelas palavras de Samuel. Suas forças se esgotaram, pois ele tinha passado todo aquele dia, toda aquela noite, sem comer. Quando a mulher se aproximou de Saul e viu que ele estava profundamente perturbado, disse: olha, tua serva te obedeceu. Arrisquei minha vida e fiz o que me ordenaste. Agora, por favor, ouve tua serva e come um pouco, para que tenhas forças para seguir teu caminho. Ele recusou e disse: não vou comer. Seus homens, porém, insistiram com ele e a mulher também. E ele os atendeu. Ele se levantou do chão, sentou-se na cama. A mulher matou depressa um bezerro gordo que tinha em casa, apanhou um pouco de farinha, amassou-a e assou pão sem fermento. A bruxa era boa gente. Então ela serviu Saul e seus homens, e eles comeram. E naquele mesma noite eles partiram para morrer no dia seguinte. Então, esse é o primeiro livro de Samuel. Então, é aquilo que eu falei, né? Era proibido ter intercâmbio com os mortos. No entanto, Saul vai lá, tem intercâmbio com Samuel, grande profeta. E Samuel não condena por questioná-lo, ele só pergunta: por que está me perturbando? Mas quando ele diz o que ele quer, Saul faz as previsões mais terrificantes. Né? E Saul vê que está acabado. Né? Vai perder a guerra, vai morrer, no dia seguinte vai estar no mundo dos mortos. Aí ele diz: não quer mais comer. Aí a bruxa entre aspas, né?
É boa gente, falou, não, coma aí. Mata o bezerro, provavelmente o único que ela tinha, né? Para servir para os homens tal e tudo. Então, essa é a história, uma história assim bem fantasmagórica, literalmente. Tá? Eu gosto muito dessa história, justamente porque tem um conflito muito grande entre os cristãos católicos ignorantes e um preconceito muito forte em relação à Umbanda e também ao espiritismo kardecista, porque é o intercâmbio com os mortos. Mas vem daí, vem do Antigo Testamento. E eu também não posso dizer que o Antigo Testamento não estava errado, porque nessa época a ignorância era tão grande que as pessoas só procuravam espírito é, é, ignorante, apegado à terra, para fazer o que não presta. Era essa a realidade. Esse caso aqui foi uma exceção. Chamar um profeta, né? A médium era boa. Chamar um profeta, está me incomodando por quê? Ah, eu estou aterrorizado. Você vai perder, vai morrer. Tá bom, ficou arrasado. Né? Então, essa é a história que eu tinha para contar hoje. Agora, vamos lá. Na hora da morte. Na hora do adeus, não existe nada que se possa comparar com a surpresa da continuidade da vida. Ainda hoje, passados mais de 40 anos da hora do meu adeus, portanto é um morto que está falando. Ainda hoje, passados mais de 40 anos da hora do meu adeus, e por mais que eu esteja adaptado do lado de cá, para nós é o lado de lá, por mais que eu esteja adaptado do lado de cá, e estou, repercute em meu coração, quando lembro, o momento daquele adeus, que hoje eu sei, foi um até breve. A morte é tão surpreendente porque, quando você faz a passagem, permanece aquele sentimento de querer revelar ao mundo o seu profundo mistério para os que ficaram na estação material. Me recordo, em alguns momentos da minha mudança para cá, nas horas mais difíceis, eu me pus a gritar: estou vivo, eu vejo vocês, sinto saudades. Isso o espírito do morto falando. Estou vivo, eu vejo vocês, sinto saudades. Desejo explicar isso de maneira mais simples. É como se existissem fios, como se, não está dizendo que existem. É como se existissem fios invisíveis de amor que não se rompem. Quando não fazemos mais parte do grupo dos vivos, aqueles que ficaram na estação do adeus. Funciona assim. Quando alguém pensa na gente com amor e carinho, esses fios, entre aspas, porque ele disse como, né? Esses fios vibram de ambos os lados e experimentamos alegria e paz, embora exista a saudade. Quando os pensamentos são de desespero, esses fios invisíveis se tornam densos e elásticos e nos arrastam pelas vias da amargura, das lágrimas e da revolta. É como sentir um puxão bem forte. E por mais que se queira, fica difícil resistir. Só mesmo o tempo para ajustar esses fios invisíveis.
A aceitação com gratidão acomoda tudo no devido tempo. Portanto, uma pausinha aqui, a gente precisa estar muito atento a isso. A gente precisa aceitar a morte como uma transição absolutamente natural, né? E ela é. E parar de atormentar o morto. É isso mesmo, ao pé da letra, parar de atormentar o morto. Porque quando a pessoa chora, se desespera, se descabela, ela perturba o morto que está fazendo uma transição delicada. Ela perturba o morto realmente. Em vez dela ajudar, que o Goldsmith diz, abençoe, abençoe para que ela siga um novo caminho, a Nova Jerusalém. Né? Mas a gente amarra a pessoa com desespero. Tá? Então nós atrapalhamos muito, muitíssimo por causa disso. Então, libertar as pessoas. O amor é livre. O amor não aprisiona. Esse é o problema. Vamos lá. E depois, por mais que a gente tenha medo, é uma transição natural. E é isso que ele está explicando. Vamos adiante. Então, a aceitação com gratidão acomoda tudo no devido tempo. É a postura correta, onde tudo vai ficando harmônico. Ele prossegue. O que mais venho observando nesses dias de transição é a falta de espiritualidade no coração das pessoas. Muitos jovens chegam do lado de cá com vínculos densos de prazeres e vícios a lhe prenderem na retaguarda. Eu vou repetir isso. Muitos jovens chegam do lado de cá com vínculos densos de prazeres e vícios a lhes prenderem na retaguarda. Aqui é um problema com a juventude que eu conheço muito bem, conheço de perto. Tá? Há vários tipos de droga. Tá? Drogas como a cocaína, o álcool, que são mais ligados, eu não sei nem dizer a prazer, só se for masoquista, porque é um suplício horroroso, mas muito, extremamente negativo e muito apegado à Terra. E outra classe de fenômenos chamados de droga, mas assim que são tão esquisitos que raríssimas pessoas se viciam nisso, eu não conheci nenhuma, que são aquelas chamadas de alucinógenos, mas não são alucinógenos, são enteógenos. São as drogas que abrem para o mundo astral. Então, nessa classe tem o LSD, cogumelo, o Daime, tá? Então, são portas que abrem para o astral. Nos Estados Unidos fizeram uma pesquisa com LSD com soldados. Por isso que eles queriam uma droga que deixassem os soldados mais agressivos. E o efeito foi exatamente o oposto. Eles tomaram aquilo e eles não queriam mais lutar, porque viram Deus. Aí pegaram um autocólatra assim, daqueles bem fim de linha, deram uma dose forte, ele ficou perturbadíssimo, né? E no dia seguinte ele parou de beber. E aí perguntaram: o que houve? Ele falou: Deus veio e me disse: chega, acabou. Ele parou. Mas esse é um caso. Vai muito do coração da pessoa. Então, qual é o problema da juventude com essa classe de, vamos chamar, drogas? O problema é o seguinte: ela realmente abre para o mundo astral. Não vou dizer que não abre, ela abre. Só que se as pessoas não têm uma índole espiritual, não têm uma doutrina do Cristo, não têm uma doutrina do amor,
elas entram literalmente no baixo astral. Coisa de umbral, coisa de pesadelo. Tá? Então, o morto está dizendo que muitos jovens chegam do lado de lá num clima de pesadelo. É isso que ele está dizendo. Tá? Num clima de pesadelo. Então, vamos adiante. Muitos jovens chegam do lado de cá com vínculos densos de prazeres e vícios a lhes prenderem na retaguarda. Além das lutas intensas para superar a revolta dos familiares, o mais grave é a falta de preparo para se viver a hora do adeus. Ele aqui mudou de assunto. As lutas intensas, a revolta dos familiares, a revolta de perder com a morte. Mas o mais grave é a falta de preparo para se viver a hora do Deus, do adeus. Será que o ser humano ainda não compreendeu que ele não está na Terra para ficar? Todos irão viver o seu adeus, porque esse momento faz parte da vida. Alguns têm seu momento de forma repentina e surpreendente. Outros dão adeus à medida que a enfermidade vai vencendo as forças físicas. Ter consciência da partida a qualquer instante deveria ampliar o sentido de fraternidade entre as pessoas. Mas ele já reclamou que a espiritualidade está muito em falta no coração das pessoas. Por isso que ele está fazendo esse discurso. Ele diz: deveríamos aproveitar todos os instantes para amar, sem cobranças e sem exigências. O amor é livre, senão não é amor. Quantas dores, quantas lágrimas, quanta revolta na vida daqueles que se acreditam detentores das coisas do mundo. Apego. Quantas dores, quantas lágrimas, quanta revolta naqueles que são apegados, não só aos bens materiais, mas às pessoas também. Equipes espirituais se desdobram em ações emergenciais para minimizar a loucura que se abate sobre uma família quando alguém vivencia a hora de dar adeus. Vejam como o desespero desencadeia uma rede, né, de atitudes. Sempre falta alguma coisa. Um abraço que não foi dado, um sentimento mal resolvido, uma palavra esquecida. Sempre vai faltar. No entanto, Jesus fala: reconcilia-te com o teu irmão antes de ires para o altar. Reconcilia-te hoje, não deixa para amanhã. Mas sempre vai faltar alguma coisa. Sempre falta alguma coisa. Um abraço que não foi dado, um sentimento mal resolvido, uma palavra esquecida. Ora, estou aqui, o morto dizendo, estou aqui sem o corpo físico. O que nos une, agora, naquele momento que ele está falando, é o psiquismo do médium, que escreve o que lhe passo. Acredite nessas palavras. Não desdenhe desses sinais de alerta. Viva com profundo respeito pela vida, pelas pessoas à sua volta, pelo planeta que te acolhe. Nunca se imagine superior a quem quer que seja. Quanto mais nos acreditamos superiores aos outros, maior será a nossa decepção ao descobrirmos que temos de verdade apenas o amor que carregamos em nosso coração. Repito aqui, nunca se imagine superior. Quanto mais nos acreditamos superiores, maior será a nossa decepção. Não sei se vocês lembram que um dia desses eu li uma mensagem do Evangelho segundo o Espiritismo que chamava uma rainha de França, que ela se achava rainha, e quando ela morreu, ela viu pessoas humildes que serviam a ela
muito, muito acima do nível dela. É uma mensagem muito bonita. Chama Uma Rainha de França, no Evangelho segundo o Espiritismo. E quando eu li isso aqui, eu falei assim: a gente bem imagina quem é a Rainha de França. Então vamos lá, vamos prosseguir. Tá? Então ele diz aqui: nunca se imagine superior. O conselho de um morto, de uma pessoa que está do lado de lá. Né? Tá dizendo, nunca se imagine superior, porque você vai quebrar a cara. Bem, então, quanto mais nos acreditamos superiores aos outros, maior será a nossa decepção ao descobrirmos que temos de verdade apenas o amor que carregamos em nosso coração. Cada palavra, cada gesto infeliz bate à porta da nossa consciência na hora do adeus. Tudo que é mal resolvido, tudo que ficou debaixo do tapete, volta. É algo surpreendente a rapidez dos nossos pensamentos e a capacidade do espírito em rever seus registros emocionais. É aquilo que todo mundo diz que passa um filme da vida, né? Muito rápido. Nesse exato momento, no instante em que você lê essa mensagem, milhares de pessoas pelo mundo estão vivendo o seu momento de adeus. Talvez até alguém que você conheça. Procuremos viver em plenitude, em comunhão com Deus, em sintonia com o bem. Quando chegar o momento de atravessar as aduanas da morte, o que carregarmos dentro do coração será o passaporte para a paz. A vida é aprender a amar. Na hora do adeus, você virá sozinho para a sua pátria verdadeira. Aproveite cada novo dia, pois ninguém sabe quando será o momento de dizer adeus. Viva na fé, viva no bem. Espírito Luiz Sérgio, por Adeilson Salles, o médium, na hora do adeus. Então, uma bela mensagem, né, que não implica em crenças, em doutrinas. O que ele diz é muito simples, muito direto, né, sobre como as pessoas realmente se perturbam, perturbam os outros que estão partindo, partem sem espiritualidade nenhuma, sofrem, se desesperam e jogaram a vida fora porque não aprenderam a amar. Jogou a vida fora. Por isso que eu falo, uma vez eu escrevi na internet, eu falo, olha, quem não percebeu a verdade dos evangelhos, jogou a vida fora. Pode ser a verdade dos evangelhos em outra cultura, por exemplo, o Gita. Mas o que eu quis dizer é a verdade dos evangelhos. E o sentido da vida é aprender a amar. E foi dito aqui por esse Espírito que é tudo que nós vamos levar. Nós viemos para essa vida nus, de mãos vazias, e sairemos dela nus, de mãos vazias. Nós vamos levar a nossa dignidade e o quanto aprendemos a amar. Não é? E é muito importante que a gente aprenda isso também sobre os entes queridos. Sim,
Vamos ficar tristes? Vamos. Mas que não seja muito profundo, nem muito duradouro. Palavras do Goldsmith. Né? Abençoe o morto, lembrando que é o caminho natural que nós também vamos fazer. Não tem nada de estranho nisso. Tá? Então, essa é a mensagem do Espírito Luiz Sérgio. Um texto. Eu não sou muito chegado a psicografias, porque eu não posso verificar a veracidade. Eu tenho que acreditar na palavra do médium, na palavra do espírito, independente de fenômenos como animismo, né? Se tem a mistura do médium como filtro ou não, eu não tenho como verificar isso. Então, em geral, eu não gosto muito. Mas essa mensagem eu acho assim bem clara, bem focalizada, muito bem, né? Uma expressão muito boa. Acho direto, não tenho que ficar discutindo. Ele está dizendo a experiência dele. Muito bom, eu acho. Tá? Então, vamos adiante mais um pouquinho, que ainda temos tempo. Pois é, o morto dizia assim, o morto que está vivo, né? É, faça a sua vida valer a pena. E eu lembro que quando eu estava trabalhando como, como é que se diz mesmo? Doutrinador, num centro espírita menos ortodoxo, tanto que me botaram lá, né? Eu era menos ortodoxo, mas me botaram como doutrinador. E eu já contei essa história aqui, o espírito falava, nossa, ele me matou. Mas você está vivo? Mas eu morri! Eu falei, mas você está falando comigo. Ele ficou desconcertado. E aí ele se abriu para o ensinamento que ele tinha que seguir um caminho novo. Né? Que ele estava convidado para um outro caminho, porque esse aí ele encerrou. Né? Então vamos adiante. Então, o espírito do morto dizendo sobre como e quanto a nossa vida deve valer a pena. E agora, o Yogananda fala da nossa vida mundana. Ocupado, ocupado, ocupado. É a exigência da vida. Você precisa reservar diariamente um tempo para se afastar do mundo e estar com Deus. A mensagem é só essa. Para Mahansa e Yogananda. Ocupado, ocupado, ocupado. A exigência da vida, o apelo do mundo. Mas a gente precisa se voltar para Deus. Você pode se chamar de meditação ou de oração, não importa, mas você tem que se voltar para Deus. Também mensagem curta e grossa, bem focada. Neste momento, perdoo a mim mesmo por todos os meus erros passados. Já me arrependi e muito me torturei pelo remorso. Mas agora libero o passado e as memórias. O mesmo Deus que me pede que eu perdoe 70 vezes 7, agora me perdoa também. Se, por estar na condição humana, ainda não manifesto esse estado de bem-aventurança do amor e do perdão, então sou consolado pelas palavras do Cristo, assim como ele consolou o paralítico. Tem paciência, filho, teus pecados estão perdoados. Eu tenho falado muito de perdão, perdão aos outros, mas agora eu estou falando perdão a mim mesmo.
Agora eu libero o passado e as memórias. Agora, o Deus que me pede que eu perdoe 70 vezes 7, agora me perdoa também. E se eu não vivo plenamente, paciência, filho. Nós chegamos lá. Mais um texto. Agora é o Moody. Eu reconheço uma parte de quem eu sou no olhar de cada outro que encontro pelo caminho. Porque eu falo de reconhecer a Deus em todas as coisas, mas reconhecer a Deus no olhar do outro, né? Principalmente das pessoas que lhe servem. Então, vou ler de novo. Eu reconheço uma parte de quem eu sou no olhar de cada outro que encontro pelo caminho. Cada ser humano, cada animal, cada árvore, cada monte, cada flor, cada estrela, em cada um deles, eu me reconheço. E quanto mais de mim eu encontro neles, mais sinto que todos somos um. E que não existe tempo. O ontem e o depois de cada eu que eu sou está mesmo aqui, agora. Que bênção infinita é estar nesta vida. Então, mais uma vez, linda mensagem, dispensa muita explicação. Reconhecer Deus em todas as coisas, amar a Deus em todas as coisas e perceber que o tempo de Deus é agora, está acontecendo agora. Mais um pouco de Yogananda. Durante uma palestra, Paramahansa de Yogananda disse: Cristo nos ensinou a amarmos ao próximo como a nós mesmos. Mas, sem o conhecimento da alma, pelo qual percebemos que todas as pessoas são, na verdade, nós mesmos, não podemos seguir o mandamento de Cristo. Perfeito o que ele está dizendo, né? Como é que eu vou amar o próximo se eu não perceber que o próximo é quem eu sou, a mesma vida de Deus que eu sou? Impossível cumprir o mandamento dele. Ele está dizendo, sem o conhecimento da alma, pelo qual percebemos que todas as pessoas são, na verdade, nós mesmos, não podemos seguir o mandamento de Cristo. Para mim, Yogananda, não há diferença entre os homens, pois vejo que cada um deles é filho de Deus. Não posso considerar a ninguém como estranho. Uma vez, em Nova York, 3 assaltantes me cercaram. Eu disse: vocês querem dinheiro? Aqui está. E estendi-lhes minha carteira. Eu estava no estado superconsciente, ligado a Deus, elevado em Deus. Vocês querem dinheiro? Aqui está. Estendi-lhes minha carteira. Eu estava no estado superconsciente. Os homens não tomaram a carteira. Finalmente, um deles disse: perdoe-nos, não podemos fazer isso. E fugiram. Eles não conseguiram. Prossegue o Yogananda falando. Outra noite, também em Nova York, próximo ao Carnegie Hall, onde eu dava uma palestra,
um homem se aproximou com uma arma. Ele disse: sabe que posso matá-lo? Por quê? Perguntei tranquilamente. Minha mente estava em Deus novamente. Você fala em democracia. Tratava-se, sem dúvida, de uma pessoa mentalmente perturbada. Ele disse: você fala em democracia. Permanecemos em silêncio por algum tempo. Então ele disse: perdoe-me, você me libertou do mal. E correu velozmente rua abaixo. Aqueles que estão em sintonia com Deus podem transformar o coração dos homens. Também é muito bonito as histórias dele, né? De como as pessoas desistiram de assaltá-lo. E ainda dá tempo, ainda vou ler mais uma. Vamos lá. É engraçado, hoje eu estou tirando o texto poucas vezes, porque não tem muito o que explicar. Tá? As mensagens são simples e bem claras. Então vamos para essa aqui que ainda dá tempo. A lição primordial da vida é aprender a amar. Acabei de falar isso. A lição primordial da vida é aprender a amar. O amor é tão forte que é inquebrantável. E, no entanto, é intangível. Como assim? Você sabe sobre ele. Você o sente. E, no entanto, você não pode se agarrar a ele. Por quê? No momento em que tenta agarrá-lo, ele escapa como uma gota de mercúrio. O amor não pode ser possuído, ele é livre como o vento e se move a seu bel prazer. Isso lembra o Evangelho, né? O Espírito de Deus sobra onde quer. O amor não pode ser possuído, ele é livre como o vento se move a seu bel prazer. Mova-se com ele. O amor é unidade e plenitude. O amor não conhece limites nem barreiras. Com o amor vem a liberdade, senão não é amor. É o medo que limita e aprisiona uma alma. É o amor que liberta e corta todas as amarras. O amor é Deus. O amor é criativo. Ele constrói para o alto, criando beleza, harmonia, unidade. Ele trabalha sempre a favor de tudo, jamais contra. O amor traz uma alegria tão intensa que não consegue ser represada. Ele, o amor, dança e canta pela vida fora. Existe amor em seu coração? Ele começa dentro de você e abre caminho para fora, aumentando cada vez mais. Aileen Cady. Então esse é o mistério do amor. O amor é Deus. O amor sendo Deus é a consciência que nós somos. O amor sendo Deus e sendo a consciência que nós somos, o grande mistério é que ele não vem de fora, ele sai de nós. Então, as pessoas querem se sentir amadas. E o Goldsmith fala, então primeiro ame. Ele fala isso. E aí o Taniguchi diz que tudo é projeção mental. Quer dizer, então se eu quero amor, eu tenho que projetar o amor. Se eu
projeto, se eu me sinto sozinho, infeliz, triste, eu projeto como realidade a solidão, a infelicidade e a tristeza que eu vivo. Eu projeto do lado de fora, do lado de dentro. Então, tem que amar. O amor é de dentro para fora, não é de fora para dentro. Por isso que algumas pessoas que sofrem de depressão, elas se curam, às vezes, tendo um animal, um gato, um cachorro. Eu sou totalmente favorável. Totalmente favorável. Tá? Eu não tenho nem gato nem cachorro, porque eu não tenho plano de saúde nem para mim e sai muito caro. E eu não estou preparado para ter um filho. Né? Eu não estou preparado para ter um filho. E eu confesso que a experiência da perda também me é difícil. Eu sou humano. Então eu prefiro nem ter. Mas, se é para entrar num estado depressivo, que é uma doença terrível, eu sou totalmente favorável. Né? Porque o animal dedica a nós um amor incondicional. Então ele nos ensina a amar. Porque o problema não é a gente receber o amor, o problema é abrir o coração para amar. Esse é o problema. Tá? Então, aquele espírito do morto dizia isso. O sentido da vida é amar. O quanto nós aprendemos a amar. Ele disse isso com toda clareza. Por que eu botei o texto? Porque ele disse a mesma coisa que eu falo. O sentido da vida é amar. E o amor é Deus. Né? Então a mensagem de hoje vai muito nesse sentido. Tá? Com exceção da história de Saul, que era bem fantasmagórica, mas a gente falava sobre intercâmbio com os mortos, com o espiritismo. E aí depois entrou justamente uma mensagem de um espírito falando sobre a morte. Né? E aí, no decorrer da noite, nós fomos ver assim, o que é que faz a vida valer a pena? Amar. Amar. Então, para o amor vir de fora, nós precisamos projetá-lo. A gente precisa abrir a janela do coração para o amor sair. E aí ele se manifesta na nossa vida também. Tá bom? Então é isso, 2028. Amanhã o Evangelho, uma parte assim muito importante, porque é o Sermão da Montanha, quando o Jesus então apresenta a sua doutrina. É o capítulo central, tá bom? Agradeço, agradeço, agradeço. Uma boa noite a todos. Boa noite, gratidão. Boa noite, obrigada.